Clarence o Otimista é um dos desenhos da Cartoon Network que eu posso considerar que ele tem um traço bem infantilizado, mas assim como muitos desenhos da época, ele abordava temas sensíveis que muita criança com certeza não entenderia, que um adulto conseguiria pegar a mensagem de uma forma melhor. E um dos momentos que eu posso considerar que tem uma mensagem profunda, além é claro de ter um momento macabro, foi no episódio 41 da primeira temporada chamado Amiguinho, que ele foi um episódio que, apesar de ser assustador, ele também tem uma mensagem interessante, que é um dos temas que eu gostaria de debater no vídeo de hoje. E eu quero também que você me conte se você sentiu medo quando assistiu esse episódio, ou se você vai concordar comigo que ele pode ser um tanto quanto assustador. Mas é aquilo, se você é novo por aqui, dê uma olhada se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E esse episódio, como eu tinha falado, ele é um tanto quanto assustador, mas também tem uma mensagem interessante. Mas se você tá me perguntando por que esse episódio pode ser considerado assustador, bem, a princípio, esse episódio começa com um comercial de boneca, que ele apresenta, entre aspas, um amiguinho que é uma boneca para as crianças brincarem. E a animação dessa cena, ela passa um ar de fita VHS muito antiga. Parece inclusive, sei lá, uma animação de 1900 e pouco. E isso foi uma coisa intencional, porque era basicamente um comercial de TV. E também porque essa boneca, ela passa um ar meio assustador. Inclusive, a própria pessoa que participou desse comercial parecia estar meio desconfiado com ela por perto. Dois momentos ali acabou mostrando que ele estava com medo dessa boneca. Agora, imagina se ele visse a versão completamente assustadora da mesma. Que, aliás, eu até acredito que essa boneca, ela foi um pouco inspirada no Chuck, que pra quem não conhece, ele é um filme de terror bem antigo. E o que me passa essa sensação é justamente as cores do macacão. E ele também é um boneco bem bizarro se você parar pra comparar. Não tem como eu provar se ele foi inspirado ou se é só uma coincidência, mas que lembra, com certeza me lembra muito. Até porque na época que esse episódio de Clarence passou, foi ali mais ou menos em 14 de setembro, que é próximo do Halloween. E Chuck também estava muito popular, então acredito que pode ter sido uma inspiração. Só que o foco desse episódio do Clarence não é exatamente o terror, só que ele cria situações que a gente pensa isso. Só que na sequência começa a abertura do episódio, que todo mundo sabe que ela é bem animada, o que cria uma atmosfera de quebra de gelo pela atmosfera daquele episódio, já que ele é um pouco tenso, porque logo depois que o opening passa, a música acaba trocando e ela fica um pouco mais sombria e obscura. Parece uma música meio infantil, só que macabra. Episódio de hoje: Amiguinho. E isso é interessante porque o que mais dá medo nas pessoas são coisas infantis. E isso acaba tendo uma explicação, porque na infância é o momento que a gente mais tem medo das coisas. Digamos até que com uma certa facilidade. Então, baseado nisso, eles conseguem criar uma música que ao mesmo tempo ela é infantil, só que com um tom assustador. E não são só os desenhos que costumam fazer isso, eu já vi em jogos e filmes também. Mas enfim, depois dessa apresentação bizarra, o Clarence foi tentar brincar com as outras crianças e fazer eles conhecerem ou brincar com o amiguinho dele. Então o Clarence ficava insistindo para as outras crianças tocarem no cabelo dele, por exemplo. Só que elas ficavam assustadas com isso, porque aquele brinquedo, ele era bastante assustador. O bicho é muito feio, dá pra entender. E ele não insistiu só com aquelas duas garotas, ele também insistiu com os amigos dele. Só que qualquer coisa parecia mais interessante do que brincar com aquele brinquedo horroroso. Clarence, eu tô ocupado. E o pior é que ele faz isso o tempo todo, só que agindo também de uma forma estranha. E detalhe que tava sempre tocando aquela música bizarra de fundo. Só que absolutamente ninguém queria brincar com o brinquedo do Clarence, ao ponto que um garoto tentou fugir do Clarence e ele acabou se machucando. E isso acabou fazendo o Clarence ficar 5 minutos de castigo. Ele tinha que ficar sentado ali vendo as outras crianças brincarem e esperando o tempo passar. E detalhe que ele tinha que ficar sentado ali sem falar nada, porque caso ele falasse, esses 5 minutos viraria 10 e depois 15, depois 20 e só aumentaria. Então Clarence sentado ali parecia que o tempo passava em uma eternidade. Então depois disso ele ficou meio paranoico vendo o tempo passar ali diante dos seus olhos, que como uma criança ele tem uma imaginação muito fértil, ele começou a ver o tempo passar muito rápido. É como se tivesse um time skip e ele meio que viajou no tempo. As coisas avançaram tanto ali que ele viu coisa até do passado. Do nada ele também imaginou a era pré-histórica. Ele viajou tanto na própria mente que ele não observou que o castigo dele tinha acabado.
e também tinha acabado o intervalo, né, porque ele não tinha mais tempo pra brincar. Chegou até a me dar um pouco de pena da carinha triste do Clarencio. Só que devido a isso, meio que do nada, as ações do Clarencio acabou mudando. Ele ficou quieto o resto da aula inteira e não falou com ninguém. E em casa, ele simulou uma briga de mentirinha com o amiguinho dele, como se ele tivesse chateado com o amiguinho dele por ele não ter avisado que a punição tinha acabado, que por isso que ele não conseguiu aproveitar o resto do recreio. Porque lembrando, como ele tinha que ficar sentado ali sem falar nada, e caso ele falasse o castigo dele aumentaria, ele simula que o amiguinho dele acabou falando que ele não avisou por conta disso. O que até certo ponto é verdade, porque caso ele falasse, o castigo aumentaria. Só que parece que o Clarencio, ele levou essa situação um pouco longe. Naquela noite estava chovendo inclusive, e ele saiu no meio da noite e passou pela professora muito rápido. Que detalhe, lembre-se dessa cena da professora vendo o Clarencio indo pro meio da mata, porque ela vai ser importante para a conclusão desse vídeo. Ela não apareceu ali por acaso, tem algo importante nela. Mas o Clarencio, ele resolveu entrar no meio da floresta um pouco mais afastado e cavou um buraco e resolveu enterrar o seu brinquedo favorito. E tudo isso que eu falei até agora é mais ou menos ali até metade do episódio, que ele tinha uma vibe um pouco mais animada no começo, só que daqui pra frente fica completamente diferente. Que depois disso, o Clarencio ficou bem mal-humorado e a cara dele parecia que tava com muito tédio. Parecia que não existia nada que divertia ele. Na escola, tava todo mundo se divertindo, brincando, só ele que ficava com essa cara. Que com o passar dos dias, os outros alunos perceberam que ele tava mudando, e ficava muito óbvio pela forma que ele encarava todo mundo. E não só isso, porque ele tava começando a demonstrar traços de mau comportamento. No intervalo, por exemplo, a professora tinha que forçar ele a brincar porque ele não queria. E como ele tava sendo meio que obrigado a brincar, ele atrapalhava as outras crianças, que consequentemente fazia ele parar na direção da escola, o que é inesperado vindo de uma criança que antigamente era alegre e gentil. E ele foi ficando cada vez mais sombrio, que ele chegou até a pintar o quarto dele de preto. Tava até doando, inclusive, seus brinquedos favoritos, ao ponto que ele ficou com absolutamente nada. Até a aparência dele tinha mudado, e se continuasse nesse ritmo, parecia que em algum momento ele ia entrar com uma arma na escola e sabe lá o que ia acontecer. Ele foi de uma criança gentil pro maior vilão da escola. Mesmo ele não tendo vontade de ter esse título, ele ganhou essa fama. Ele parou na detenção mais vezes do que podemos contar. Chegou até a levar um gambá pra escola só porque sim. O Clarencio, ele não era mais o mesmo de antes, ele tava irreconhecível, o que até fez algumas pessoas admirarem ele por essa nova personalidade. Queria até formar uma dupla de bad boss com o Clarencio. É sério? Quando você fez aquele lance, eu achei que foi de primeira. Você quer formar uma dupla comigo, quer? Entretanto, após isso, aconteceu uma coisa bizarra. No dia seguinte, chegou um aluno até a professora e falou que o Clarencio piorou. E quando ela vai conferir o que era, o Clarencio estava vestido com a roupa do amiguinho e que na verdade estava idêntico a ele, tentando fazer as pessoas se aproximarem dele. O que parecia que o Clarencio, ele já estava surtando completamente. O que deu uma quebra no gelo é que um dos vândalos da escola meio que tentou constranger o Clarencio. Ele puxa as calças dele no meio de todo mundo no pátio, o que claro que ele não deixa barato e dá simplesmente um socão nele. E obviamente isso não ficaria barato, né? E ele ficou de castigo, que por conta dessa situação acabou gerando alguns boatos na escola, que talvez ele fosse expulso, que ele teria um castigo especial, etc, etc, etc. Dizem que ele vai ser expulso. Dizem que vão colocar ele num tablado onde todos vão jogar tomates nele. Que por conta disso, ele para na sala da diretoria de novo, só que quem tava lá não era o diretor, e sim a professora. Lembra que eu tinha falado pra recordar que o Clarencio topou com ela anteriormente? Lá naquela noite que ele foi enterrar o amiguinho? Então, aquela cena, ela vai ter importância agora. Ela notou o comportamento estranho do Clarencio naquela noite e seguiu ele. E ela comenta com ele de ter percebido de como ele tá diferente, que ele apareceu na detenção mais que qualquer um, além, é claro, do mau comportamento na escola. O que ela percebendo a tristeza do Clarencio, ela pergunta se ele tinha ouvido falar que ele vai receber um castigo especial. Só que na verdade, ela chamou ele para devolver o amiguinho dele, o que naquele instante o semblante do Clarencio voltou ao que era antes. Foi uma atitude bem bacana dessa professora que realmente se importa com seus alunos, que ela comenta que como ele ficou chateado por ter perdido o recreio antes, ela resolveu dar um tempo a mais para ele brincar com o amiguinho dele. Então esse era o castigo especial, basicamente ele ia brincar com o amiguinho, o que convenhamos que isso não tá nem pra uma punição, tá mais pra um benefício, mas foi exatamente o que ele foi fazer. Acontece até uma cena especial que é parecido com o comercial que aconteceu no começo do episódio, que é o Clarencio brincando com o amiguinho dele ali em forma de comercial, e os colegas dele ficaram felizes, né, porque ele voltou ao normal. E esse episódio ele acaba tudo bem e aqui temos uma mensagem bem legal. A culpa pode ser um sentimento que faz a gente mudar. Nesse final percebemos que naquela noite que o Clarencio resolveu se livrar do seu brinquedo favorito, fez com que ele ficasse amargurado com um sentimento de culpa. Não tinha mais graça ou fazer sentido nas coisas que ele gostava antes. E isso é o mesmo com a gente, que às vezes cometemos ações que nos arrependemos. E é quando esse sentimento meio que ele aparece. O Clarencio desde cedo percebendo que não é bom agir por impulso, porque poderia ser uma coisa mais séria, mas felizmente
realmente é uma coisa corrigível, mas eu acho que o amiguinho dele poderia ser pelo menos um pouco mais bonitinho. Mas acho que foi proposital ele ter essa aparência para causar essa sensação de medo, até por conta da trilha sonora que toca durante o episódio. E também na infância, a gente tem umas atitudes ruins que a gente comete por não ter tanta noção de consequência. Mas eu quero saber a sua opinião. Você tinha medo desse boneco quando criança? Ou esse episódio passou a mesma visão pra você do que passou pra mim? Comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos. E até mais.